Você acredita no acaso ou acredita no planejamento? Eu acredito na irresponsabilidade. 2015, Mariana, Minas Gerais. Rompimento da barragem do Fundão. 2019, Brumadinho, Minas Gerais. Rompimento da barragem do Feijão. Empresa responsável, Samarco. Qual foi o fim? Como tudo acabou? Antes, vamos entender como tudo começou. Em 6 de maio de 1997, é leiloada a maior mineradora do Brasil, a Vale do Rio Doce. Comprador? Jorge Soros. Agora vamos conhecer um pouco mais sobre este sujeito. Jorge Soros nasceu em Budapeste, o Reino da Hungria, em uma família judia abastada, que, como muitos jovens judeus húngaros de classe média alta da época, não se sentia à vontade com suas raízes. Então podemos concluir que ele é um sionista judeu. Mas o que é um sionista judeu? O sionismo é um movimento político que defende o direito à autodeterminação do povo judeu e a existência de um Estado nacional judaico independente e soberano no território onde historicamente existiu o antigo reino de Israel. O sionismo é também chamado de nacionalismo judaico e historicamente propõe a erradicação da diáspora judaica, com o retorno da totalidade dos judeus ao Estado de Israel. O movimento defende a manutenção da identidade judaica, opondo-se à assimilação dos judeus pelas sociedades dos países que viviam. O sionismo surgiu no final do século XIX na Europa Central e Oriental, como um movimento de revitalização nacional e logo foi associado pela maioria dos seus líderes à colonização da Palestina. Segundo o pensamento sionista, a Palestina fora ocupada por estranhos desde a criação do Estado de Israel. O movimento sionista continua a defender o Estado judeu, denunciando as ameaças e a sua permanência e a sua segurança. Em uma acepção menos comum, o termo pode também se referir ao sionismo cultural proposto por Ahad Ha'am e ao apoio político dado ao Estado de Israel por não-judeus, tal como o sionismo cristão. Os críticos do sionismo consideram como um movimento colonialista ou racista. Os sionistas rebatem essas críticas, identificando o antisionismo com o antissemitismo. E é isso. Associação Sionista Brasil-Israel, Jair Bolsonaro, um grande abraço a todos vocês e shalom. Obama e Jorge Soros. Hillary e Jorge Soros. Jorge Soros e Fernando Henrique. Jorge Soros e Fernando Henrique atual. Lula e Jorge Soros. In the last 2 years, you've been blamed for financial collapse of Thailand, Malaysia, Indonesia, Japan, and Russia. All of the above. All of the above. Yeah. Are you that powerful? I think that I've been blamed for everything. I am basically there to make money. I cannot and do not look at the social consequences of what I do. I am actually trying to do the right thing, and sometimes what I do has an unintended negative consequence, as it did in Russia. As a competitor, I've got to compete to win. As a human being, I am concerned about the society in which I live. Which George Soros am I talking to now? The amoral George Soros or the moral George Soros? It's one person. It's one person who at one time engages in amoral activities and at the rest of the time tries to be moral. Whether I or somebody else
does whatever is happening in the markets, it really doesn't make any difference to the outcome. I don't feel guilty because I'm engaged in an amoral activity which is not meant to have anything to do with guilt. Council on Foreign Relations, o Conselho de Relações Exteriores. Essa instituição, CFR, pertence a um conglomerado que está intimamente ligado ao Clube Bilderberg. E o nosso querido Jair Messias Bolsonaro, ano passado, 11 de outubro de 2017, ele esteve aqui em Nova York, nos Estados Unidos. Eu vou tocar mais um pouquinho do vídeo. Qual seria a sua visão nesse sentido? Eu sou muito simpático ao bilateralismo. Like our president. Tá aqui, bilateralismo, prática de comércio internacional em que dois países firmam acordos que eliminam ou reduzem as barreiras comerciais entre eles. Muito bem, continuando. What I do, I hear the Council on Foreign Relations. I don't know if you know what it does. Escutaram? Ela mesma se identificou. Eu trabalho aqui para o Council on Foreign Relations, quer dizer, o Conselho de Relações Exteriores. Então, foi feita essa entrevista. O Bolsonaro esteve em Nova York, entrevistou-se com essa mulher. Agora, deixa eu mostrar para vocês o que essa mulher faz. Está aqui, ó. Eu puxei a biografia dela. Vocês podem ver aqui. Council on Foreign Relations. Shannon K. O'Neill, vice-presidente e diretora de estudos da Nelson e David Rockefeller. E também a mais antiga pessoa para negócios e estudos relacionados com a América Latina. Aí está aqui, Expert Bio. Shannon K. O'Neill is the Vice President. Shannon K. O'Neill é a vice-presidente, Deputy Director of Studies, a diretora de estudos da Fundação Nelson and David Rockefeller. Ou seja, o Clube Bilderberg, que controla os meios de comunicação, também trabalha em estreita ligação com a Fundação Rockefeller. Aí aqui diz, e ela também é uma Senior Fellow for Latin America Studies, ou seja, ela é uma pessoa senior, quer dizer, de todos os que estão ali naquela instituição, ela é a mais antiga em assuntos relacionados ou estudos relacionados para a América Latina, ou seja, América do Sul e países cujo idioma seja o espanhol. Ela é uma experta em América Latina. She's an expert on Latin America, U.S.-Mexico relations, global trade, corruption, democracy and immigration. Ou seja, ela é uma experta, ou seja, conhecedora profunda para assuntos relacionados à América Latina, relações entre Estados Unidos e México, comércio global, corrupção, democracia e imigração. Foi essa mulher que o Bolsonaro veio visitar. Estamos aqui no Council on Foreign Relations. O Council on Foreign Relations é aquela instituição ou organização que o Bolsonaro foi visitar nos Estados Unidos. Vamos ver quem também é membro dessa organização chamada Council on Foreign Relations. Vamos digitar o nome George Soros. George Soros. Aqui. Localizamos aqui. E também o filho de George Soros, Jonathan Soros. Está vendo aqui? Quem também é membro do Council on Foreign Relations? George Soros, o sionista judeu que quer o novo Israel, aquele que quer dominar o mundo, o Illuminati, aquelas famílias poderosas. George Soros e Jonathan Soros. Nada acontece por acaso, não é?
Tudo se encaixa agora. Está vendo? De pouco a pouco a verdade vai vindo. Então, logo que a barragem da Vale do sionista George Soros arrebentou aqui no Brasil, o exército de Israel meteu os pés. Vocês não desconfiaram de nada? Enéas fala sobre o maçom sionista George Soros. Quando eu digo imprensa podre, só uma palavra, eu já falava pro senhor, sou o dono do programa. O senhor tem a revista IR? Não, o programa é de todo mundo, o programa é nosso. Porque o senhor permite mostrar, essa revista é internacional. No Brasil, em inglês, só 200 pessoas compram. Por favor, é o Executive Intelligence Review, essa revista. Essa revista mostrou, em 29 de agosto do ano passado, quem comprou a Vale do Rio Doce. Claro que os senhores não sabem, porque a imprensa podre não mostrou. Quem comprou foi o professor George Soros, mega especulador mundial, que é apresentado não por mim, pelo EIR, como um dos reis do narcotráfico mundial, que o senhor condena tanto aqui. É por isso que a imprensa não gosta de mim, de nós, é por isso. Você entendeu? Quer dizer, quem comprou a Vale do Rio Doce foi... o narcotráfico! Quem comprou a Vale do Rio Doce foi o narcotráfico! As Pedras da Geórgia. As Pedras Guias da Geórgia é um monumento feito de granito. Localizado no cume do condado de Elbert, no estado da Geórgia, nos Estados Unidos, a 72 quilômetros de Atlanta, visíveis na rodovia 77. Medem 5,88 m, possui 26,93 metros cúbicos de granito. São 6 pedras que juntas pesam mais de 111 toneladas. As pedras possuem 10 frases em 8 idiomas diferentes: árabe, chinês, espanhol, hebraico, índico, inglês, russo, suábi. No topo possui pequenas mensagens em línguas antigas, como babilônico, grego clássico, sânscritos e hieroglíficos egípcios. Foram ignoradas línguas faladas por milhões de pessoas como francês, grego, alemão, italiano, japonês e português. A escolha dos idiomas faz um balanço entre regiões e religiões, para o entendimento das mensagens escritas. Por isso lá está o hebraico, com apenas 11 milhões de falantes, e o suábi, principal idioma bantu, com 50 milhões de falantes na África Oriental. São nessas pedras que está determinado que deve-se manter a humanidade abaixo de 500 milhões de pessoas, entre outras coisas. Então, quer dizer que devemos manter a população humana abaixo de 500 milhões de pessoas, senhor George Soros. Significa dizer que temos que preservar o meio ambiente, respeitar a vida humana? Vocês, maçons, sionistas, iluminatis, são tudo a mesma coisa. Não respeitam a vida humana. Então, qual o propósito se tudo que acontece precisa ter um objetivo muito maior do que buscar o que já está morto? Por qual motivo um governo estranho enviaria 16 toneladas de equipamentos capazes de farejar cada centímetro do solo brasileiro? Estamos aqui no site Exame da Abril. Israel já tem avião pronto com equipamentos para enviar a Brumadinho. Aqui o Bolsonaro e o primeiro-ministro de Israel, sionista. O governo de Israel já tem preparado um avião para trazer suprimentos e equipamentos para ajudar as vítimas da barragem da Vale, que rompeu em Brumadinho, Minas Gerais, nesta sexta-feira, 25, 2/5/7. Informa a Globo News. Segundo a reportagem, a aeronave vai contar com a equipe médica, detectores de ecos e sonares usados em situações de desabamentos e rupturas grandes. Além disso, a reportagem informou que Israel vai enviar também engenheiros que vão avaliar outras barragens e identificar se novas rupturas na região podem vir a acontecer.
Segundo o governo de Israel, uma outra reunião deve ser feita com o governo brasileiro para acertar os detalhes do processo, inclusive a data que esse avião deve chegar em território brasileiro. Agora, sobre tecnologia, vamos ver. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, do Partido Novo, anunciou neste sábado 26 que o governo federal vai disponibilizar equipamentos de imagem israelense, scanner de calor, para ajudar nas buscas de corpos que estão desaparecidos em Brumadinho, Minas Gerais. A decisão foi divulgada em uma coletiva de imprensa após o sobrevoo do presidente Jair Bolsonaro sobre a região para verificar a extensão da tragédia com o rompimento da barreira da Vale. Os equipamentos devem encontrar os soterrados que estão a 3 ou 4 metros de profundidade. Claro que esses equipamentos, essas 16 toneladas, vão muito além de 3 ou 4 metros. Eles não iriam mandar um equipamento desse apenas com o objetivo de verificar apenas 4 metros do solo brasileiro. Mas vamos aqui analisar. A reportagem diz o seguinte: que a aeronave vai contar com a equipe médica. Quer dizer que nós temos 200 milhões de brasileiros, mais de 200 milhões de brasileiros, e não somos capazes de formar uma equipe médica responsável, capaz de agir em qualquer situação dessa, parecida com esta. Detectores de ecos e sonares, nós não temos isso aqui. A nossa marinha não possui sonar ou coisa desse tipo. Esses, vamos chamar de detector de calor, como informou bombeiros ou militares, que equipamentos com precisão de calor não poderiam ser usados, já que todos os corpos estariam na mesma temperatura que a lama. Então seria uma burrice. Isso já diz que é uma mentira, que os equipamentos estejam sendo usados com essa finalidade. Os cães farejadores, sim, talvez sejam mais precisos, mas aqui nós não temos cães farejadores, não treinamos cães farejadores no Brasil. A nossa comunidade canina é inferior à de Israel. Vamos ver isso aqui também. Engenheiros, de 200 milhões de brasileiros, não temos engenheiros capazes de, apenas olhando a estrutura de uma barragem ou de outra barragem, ou como foi feita, para dizer que algo está errado. Nossas faculdades não conseguem formar bons ou excelentes engenheiros. Precisamos realmente de engenheiros de outros planetas, de outros países, para situações como essas. Vocês estão sendo enganados e não percebem que a finalidade desses intrusos é investigar o solo brasileiro na busca de minério, de ouro, de prata, de ferro, explorar regiões que não foram exploradas. Tudo tem um propósito. Prometem vir cavar poços de água para salvar o Nordeste, para desalinizar a água, né? Mas existe um objetivo por detrás disso. É igual mágico, uma mão faz uma coisa enquanto a outra faz a mágica. Vocês estão sendo distraídos e não percebem.